Oi, gente. Eu escolhi falar sobre um tema muito polêmico que eu hesitei muito para falar, mas eu quero falar porque, enfim, tá todo mundo discutindo esse assunto e eu estudei um pouco sobre o assunto para poder falar melhor. Vamos ver o que vai dar. Vou falar sobre a maioridade penal, que o Congresso está discutindo o assunto de novo, para cair dos 18 anos para 16 anos. E o que eu acho sobre isso? A minha opinião sobre esse assunto, ela já mudou. Eu já pensei, quando eu era mais jovem, eu já pensei que deveria ser reduzida a maioridade penal. Pensava assim, com 16 anos, a criança ou adolescente pensa da mesma forma que 18 e ele está cometendo crimes horríveis e tal. E a minha opinião mudou. Um dos fatos, uma das razões para minha opinião ter mudado, foi porque eu vi que a gente tem um imaginário que não acontece nada quando um adolescente comete um crime. E, na verdade, legislativamente, acontece. Está previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive a reclusão para determinados crimes cometidos por menores. Então, se o ECA fosse aplicado da forma correta, haveria sim uma punição, que não precisa ser a mesma punição do adulto. Então você não precisa ficar com esse imaginário de que não acontece nada, tá tranquilo, ele fez um crime e tudo bem. Na verdade, não, ele tem uma punição prevista, obviamente que com formas socioeducativas que não são tão agressivas quanto a do adulto, mas ele tem uma punição e isso deveria servir de desencorajamento para um crime de um menor. Mas, bom, ele nem conhece isso. Aliás, eu queria falar também por que existem as punições. As punições, nesse caso, eu estou falando de cadeia. Por que existe cadeia? Eu entendo 4 coisas, 4 funções para a cadeia. A primeira seria de desencorajar o crime. Então, tô lá, tô pensando em cometer um crime. Ah, não, mas da cadeia, não, deixa pra lá, não, vou fazer outra coisa, não vou cometer um crime. Essa é a primeira, desencorajar. A segunda opção seria de tirar da sociedade uma pessoa que não sabe viver em sociedade. Então, aquela pessoa está cometendo crime, vamos tirar essa pessoa da sociedade para ela não cometer mais crime, para ela não fazer mais mal para a sociedade. Essa é outra opção que eu entendo de por que existe a cadeia. A terceira opção seria a reeducação. A pessoa cometeu um crime porque ela não vai bem, né? A cabeça dela não tá legal, tá faltando conhecimento, tá faltando perspectiva e tudo. Ela vai para a cadeia, lá ela vai encontrar uma forma de se reinserir na sociedade, vai ser educada para isso e vai voltar para a sociedade depois, porque não existe penas infinitas no Brasil, perpétuas. E depois ela voltaria para a sociedade reeducada, excelente, para se reintegrar. E a quarta opção que eu entendo seria a redenção. A pessoa fez um mal muito grande para a sociedade, ela é levada para a cadeia e lá ela tem a oportunidade de fazer algo muito bom para a sociedade. Então, ensinar algum ofício para várias pessoas, no caso, dependendo do mal, ela vai ter que fazer muita coisa muito boa para se redimir de alguma forma. Bom, a terceira e a quarta opção, a reeducação e a redenção, nós temos visto que não funciona. E as outras? E a de tirar a pessoa da sociedade ou a de desestimular a prática do crime? Tem funcionado? Eu li algumas coisas, algumas histórias. No Japão, eles escolheram reduzir a maioridade penal para 14 anos, na expectativa de que todos os adolescentes de 14 anos iam pensar assim: uau, não vamos fazer mais crimes, porque agora nós vamos ser presos e tudo. O que aconteceu? Aumentou a criminalidade do Japão. Tanto aumentou que eles mudaram de ideia e voltaram a maioridade para 21 anos. No caso de tirar a pessoa da sociedade, como não existe prisão perpétua,
Em muitos casos, quando ela vai para a prisão, ela se torna ainda mais agressiva, porque ela vai conhecer um mundo de gente violenta e perigosa. E ela, né, vai. Prisão não é um lugar legal para você ficar melhor. Todo mundo tem visto isso. Infelizmente, deveria ser. A ideia seria de que fosse, mas não é. Então, não é lugar para um adolescente de 16 anos. Além disso, o artigo 228 da Constituição Federal diz que o menor de 18 anos é inimputável penalmente. E esse artigo, ele pode ser considerado cláusula pétrea. Isso é uma outra conversa e tal. Então eu considero um pouco perigoso ficar mudando essas coisas dessa forma. Claro que eu sei que muita gente fica chocado com crimes bárbaros cometidos por adolescentes, por pessoas muito jovens, crimes horríveis, não vale nem a pena citar aqui, mas todo mundo sabe o que acontece, todo mundo fica chocado. E nessas horas as pessoas querem mudar tudo, querem, né, encontrar uma solução rápida. Infelizmente, a solução ela não é rápida, porque o problema foi crescendo ao longo de muito tempo. E não vai ser mudando a lei penal que vai resolver, não está no direito penal essa solução. Primeiro, a gente tem que fazer o ECA funcionar direito. Se o ECA funcionar direito, nós já vamos conseguir tirar muitos probleminhas da vida desses adolescentes. E em segundo, educação para todo mundo, acompanhamento escolar. E educação para todo mundo não é só ter vaga na escola, é ter o acompanhamento da família, é ter o acompanhamento do governo, é ter o acompanhamento da escola em si, dos professores, professores interessados, saber se eles estão indo na aula, se eles estão faltando aula. Depois que tudo isso for feito, que toda a sociedade estiver interessada em ajudar, aí talvez a gente até possa conversar sobre redução de maioridade penal, mas não é assim que resolve agora. Em outro ponto, eu queria falar da diferença de responsabilidade penal para maioridade penal. O que eu tenho recebido em alguns e-mails é que eles falam assim: ah, mas na França a responsabilidade penal é de 13 anos, então a gente teria que imitar os países de primeiro mundo e tal. Na verdade, responsabilidade penal no Brasil é de 12 anos. Porque a responsabilidade penal não significa ir para cadeia, significa que a lei entende que você já é responsável pelos seus atos, que você não é um bebezinho mais. Então, é de 12 anos, mas você vai seguir uma legislação especial para responder por esses atos. Você não tem que seguir a legislação penal. É isso. Na França é de 13, no Brasil é de 12 e na Alemanha é de 14. Então, gente, eu acho que as mudanças não são dessa forma que às vezes nós enxergamos num primeiro momento. Talvez a gente deva esperar um pouco mais e observar algumas coisas antes de mudar. Para finalizar, eu vou contar um caso da Colômbia. Se eu não me engano, foi em Bogotá, cidade de Bogotá. Ela estava percebendo que as crianças não iam para a escola, elas não estavam indo para a escola, o que está acontecendo, evasão escolar e tudo. E aí eles perceberam que as crianças não iam para a escola porque elas tinham medo de sofrerem alguma violência no caminho, a cidade ainda estava muito violenta. E aí eles tiveram uma ideia de conversar com os comerciantes, os vizinhos, os guardas da praça, para criar uma rede de proteção para as crianças no caminho para as escolas. Elas iriam a pé ou de ônibus, e se elas sentissem alguma ameaça, alguma coisa, elas podiam pedir ajuda nessa rede de proteção. Foi uma ideia excelente, cada um colocou uma plaquinha, algum aviso falando rede de proteção, não sei o quê, e as crianças voltarem para a escola. Então, às vezes, as soluções elas podem ser até mais simples e menos drásticas do que a gente pensa. Eu fiz esse vídeo super séria, a ideia era ser mega engraçada, mas o tema é muito sério e, bom, espero que eu tenha ajudado.